Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez em uma segunda-feira para mais um momento de reflexões do Evangelho. Então, nesse instante, convido a todos para que possamos conectarmos o nosso pensamento em oração, para que a mensagem do Evangelho desta noite possa realmente calar fundo os nossos sentimentos em nossos corações, fortalecendo o nosso íntimo na nossa jornada e na nossa caminhada. Que nos recolhamos intimamente por alguns minutos, dizendo: Amigo e Mestre Jesus de Nazaré, nós te agradecemos neste momento e te agradeceremos sempre, Senhor, pela tua vinda ao planeta, pela tua bela missão de nos auxiliar em nossa evolução. Que o Senhor abençoe-nos a todos que estamos no planeta Terra. Abençoe a todos que têm colaborado com os nossos momentos de reflexões do Evangelho. E na noite de hoje, a nossa irmã Isabel Andrade, trazendo mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos fortalecer a cada dia e a cada momento as nossas experiências enquanto espíritos em processo de evolução. Então, boa noite, permaneçamos em paz. Bem-vinda, Isabel. Qual o capítulo que você vai trabalhar na noite de hoje? Jesus lhe abençoe e lhe inspire. Muita paz para todos nós. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Admitindo Deus soberanamente justo e bom, admitimos também que Deus não age com parcialidade. As vicissitudes que sofremos, elas têm uma causa justa, desde o momento em que também já admitimos que Deus é suprema justiça. Então, onde está a causa de todas as nossas aflições, de todos os nossos conflitos, dores e sofrimentos atuais? No Evangelho, capítulo 5, existe a referência ao texto de São Mateus, que diz o seguinte: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. No texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, diz o seguinte: Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra estão justamente numa promessa de uma compensação no futuro, que vão ocorrer em um momento futuro. E aí nós perguntamos: onde está a justiça das aflições? Por que que uns sofrem tanto, outros sofrem menos? Por que que uns nascem em extrema miséria e outros nascem na opulência? Por que que para algumas pessoas tudo dá certo e para outras pessoas nada dá certo? Onde está a causa ou as causas das nossas aflições? Dentro do contexto e do texto do Evangelho, há as causas atuais das aflições, aquelas relacionadas ao nosso progresso intelectual e moral, e há também as causas anteriores das aflições, ou seja, aflições que têm origem em reencarnações passadas e que agora sofremos as consequências, não como castigo, mas como oportunidade de refazer o caminho,
de refazer as relações sociais, parentais, de ressignificar a dor, o sofrimento. No Evangelho, quando se trata aqui no item causas atuais das aflições, temos as seguintes reflexões. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Ou seja, quantos de nós tombamos por nossas próprias faltas, por nossas próprias indecisões ou tomadas de decisões equivocadas? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Porque queremos colocar à frente a nossa vaidade e vamos escolhendo caminhos indevidos. Quantas pessoas estão arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantos estamos passando aflições nesse exato momento por conta dessas tomadas equivocadas? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? E quantos excessos ainda cometemos? Quantos equívocos ainda cometemos nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos relacionamentos interpessoais, principalmente nos núcleos onde agimos mais diretamente, como família, trabalho, vizinhança? Onde está a causa das nossas aflições? De que maneira estamos vivenciando as nossas aflições, os nossos sofrimentos? Será que precisamos mesmo sofrer? E a dor? O que seriam essas dores? Há uma frase que diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Porque a maneira como vamos tratar essa dor, como vamos vivenciar essa dor, essa dificuldade, faz toda a diferença. A maneira de enfrentamento das aflições faz toda a diferença. Então, o sofrimento é justamente a conotação íntima que damos às dificuldades que enfrentamos. E lá no capítulo 5 do Evangelho, tem também assim: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Todos nós sofremos, uns em maior, outros em menor grau. Todas as pessoas passam por sofrimento, porque ainda estamos vivenciando vivências de provações, de expiações, de reconciliação. Cada um está em um momento, ora reconciliando, ora vivenciando consequências de sofrimentos que nós mesmos instalamos. A dor é inevitável, mas o sofrimento pode ser minimizado a partir do momento em que ressignificamos essa dor. A maneira, então, como passamos pela dor faz muita diferença. E podemos sugerir, como uma proposta educativa, o enfrentamento da dor através da oração, porque a oração nos conecta com espíritos superiores, com o nosso anjo guardião, com Jesus, com Deus, para que possamos ter força de enfrentar as nossas dificuldades. E esse fortalecimento, essa fé que imprimimos no momento da oração, faz com que recebamos, sejamos beneficiados para o enfrentamento dessas dificuldades. No item 18, o Espírito Lacordaire diz o seguinte: que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças.
como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Então, é aquele velho ditado também que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor, ou que não nos dá situação nenhuma para passar, desde quando não tenhamos condições de enfrentá-la. E isso, de fato, é uma verdade. Nós é que muitas vezes não percebemos. Minimizamos o nosso potencial ou a nossa condição de enfrentamento. Descuidamos, nos entregamos ou até mesmo nos vitimizamos exageradamente, aumentando a carga dos nossos ombros. Enquanto deveríamos estar fortalecendo essa musculatura espiritual para aguentar esse fardo de uma maneira mais educativa para nós. Porque, olhando por esse ponto de vista, todas as dificuldades, todas as dores servem sim para lapidar esse espírito que somos, para que sejamos pessoas melhores, mais compreensivas, para que possamos nos compreender melhor, para esse enfrentamento das nossas labutas diárias. Vamos perceber que a dor, ela causa no indivíduo também uma experiência única, uma experiência onde vai haver um fortalecimento interno para o enfrentamento de outras situações difíceis. E Lacordaire continua lá no item 18 do capítulo 5. É preciso merecer a recompensa e é por isso que há tribulações. Porque ainda estamos nesse nível. Ainda estamos nesse nível de provações e expiações. Ainda não temos a felicidade plena. Ainda não somos espíritos bons. Ainda estamos nesse processo de lapidação interna. Ainda estamos nesse processo de aprimoramento. Então, é preciso ainda que haja tribulações, para que cada tribulação seja esse bálsamo reconstrutor para essa recompensa ser merecida. E ele faz uma comparação com o militar, que só fica contente no campo de batalha, pois o repouso não lhe proporciona promoção. Ele é preparado para o enfrentamento. O militar, ele é preparado para a guerra, ele é preparado para o confronto, ele é preparado para as situações difíceis. E ele tem todo um contexto de experiências que vai adquirindo com treinamento para enfrentar situações complicadas, situações difíceis. E Lacordaire faz essa comparação conosco, que nós deveríamos, então, estar nos preparando para enfrentamentos difíceis. E, assim, quando estivéssemos no campo de batalha, talvez não achássemos as batalhas tão complicadas assim, tiraríamos de letra, seríamos vencedores de uma maneira mais simples, conseguiríamos passar pelas dificuldades de uma maneira menos dolorosa. Olha aí, o militar só fica contente no campo de batalha, porque ele sabe que ele tem condições de enfrentar, de confrontar. Assim deveria ser cada um de nós, estarmos nos preparando todos os dias, todos os momentos, para as batalhas. Mas que batalhas seriam essas? Primeiramente, as nossas próprias batalhas internas, aqueles conflitos que ainda estamos vivenciando, que ainda nos empatam de avançar, aquelas arestas que ainda precisamos aparar em nós, antes de irmos ao confronto, à luta. Mas viver é isso, viver um dia após o outro, enfrentando as dificuldades que estão estabelecidas e que são estabelecidas justamente por nós, sejam nesta existência ou em existências anteriores, porque nós somos responsáveis por tudo que
fazemos e por tudo que fizemos. É a lei da justiça. E precisamos reparar o que não fizemos direito. Precisamos ficar quites com a lei. Se não ficarmos quites de uma vez só, ficaremos um dia. Enquanto ainda estamos caminhando, precisamos estar prontos para a caminhada. E por isso que existe o que chamamos de bem sofrer e mal sofrer. A intenção que damos para esse sofrimento, a intenção, a intensidade, o impacto que tem o sofrimento em cada indivíduo é diferente de um indivíduo para outro, porque uns estão mais preparados que outros para esses enfrentamentos diários. É por isso que existem pessoas que parece que nada consegue abalar. Estão prontas para qualquer dificuldade, estão ali para qualquer sofrimento e conseguem ficar erguidas com uma alegria de viver invejável, porque sabem que aquilo ali é um mérito, é uma oportunidade de prova, que cada labuta, que cada combate é uma prova vencida ou não, se a gente recuar. Então, que tenhamos esse olhar diferenciado a partir de agora para tudo aquilo que consideramos difícil, para todas aquelas situações que para nós não tem solução, para tudo aquilo que dizemos ser um problema muito grande ou muito pesado, aquele fardo que dizemos estar pesando muito nos nossos ombros. Porque se Deus é a suprema justiça, Ele não nos dará nada que não possamos carregar ou não tenhamos condições de solucionar, de conviver. Porque ali deve estar, com certeza, a grande oportunidade para o nosso aperfeiçoamento, o nosso aprendizado, nosso aprimoramento naquilo em que precisamos. Por isso que diz, é preciso merecer essa recompensa. Então, desde quando admitimos a justiça divina, já não caminharemos com lamentos e nem com turbulências. Mas também no capítulo 5, lá no item 9, diz assim: não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente um indício de uma falta determinada, abrindo também a possibilidade de se admitir que o espírito pode sim escolher provas difíceis para adiantar o seu aprimoramento moral, a sua depuração. Então, a recomendação é que não fiquemos tentando encontrar justificativas nesta ou naquela reencarnação para este ou para aquele sofrimento, para esta ou para aquela tribulação que tanto nos dá a preocupação, mas que possamos compreender que devemos enfrentar cada dia, cada situação como ela se apresenta, com resignação, com resiliência e com a certeza de que somente colhemos aquilo que plantamos. Seja esse plantio feito hoje, ontem, há milhares de anos, mas que essa colheita também, sendo resultado de um plantio anterior, obviamente, é uma colheita justa dentro da lei, que nada está errado. Nós é que ainda não compreendemos a necessidade não de sofrer, mas de enfrentar as dificuldades. Desta maneira, encararíamos momentos difíceis com mais leveza. E o que chamamos de sofrimento
seria um bálsamo para a alma, seria um curativo para as dores, seria um elixir de uma nova vida. E daríamos, assim, um significado diferente para essa existência. Teríamos motivos para a resignação, que também está lá no capítulo 5, no item 12. Vários motivos para a resignação. Os Espíritos nos instruem que o bem e o mal sofrer dependem justamente disso, de como olhamos para tudo isso, de como encaramos a nossa existência, de como percebemos a nossa necessidade de transpor tudo isso. Existe o bom remédio, existe o mau remédio, mas nós sabemos que o remédio vem para a cura. O remédio vem para terminar com a dor e o sofrimento. Existe um remédio ruim, um remédio amargo, mas é remédio. O nome já diz remediar, consertar, resolver. E precisamos ter, então, esta consciência ampliada e não ficar sempre no lugar de vítima, mas compreender que também fomos nós causadores dos nossos sofrimentos, dos sofrimentos de outros que convivem conosco, e que precisamos trabalhar para o ajuste amoroso da lei divina, que não castiga, porque Deus não castiga. Deus simplesmente oferece amorosamente a oportunidade para que a gente refaça o caminho, para que a gente, cada um se eduque, para que a gente fique mais aprimorado e que avancemos no nosso nível de ética, de moral, de amorosidade, que sejamos melhores a cada existência e que nesta existência possamos ser melhores a cada dia. Que assim seja.